Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 69, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema, obsessão recíproca. Aqui no livro nós estamos dando sequência, mas antes nós vamos ler um trechinho anterior. Então, Sueli, ela nos diz assim: essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamento e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. Até nesse exato instante já foi esmiuçado, mas é de extrema importância raciocinar enquanto temos oportunidade de raciocinar. Pois através do raciocínio, através do bom senso, é que se chega a uma determinação. E quantos seres que neste exato instante encontram-se vinculados a esse processo de reciprocidade obsessiva, nesse exato momento, tanto no corpo físico quanto na erraticidade. Porque a única diferença que há entre aqueles que se encontram no corpo físico e aqueles que se encontram na erraticidade é o corpo de matéria. Fora isso, a humanidade toda faz parte de uma só família, faz parte de um só processo, faz parte-se de um coletivo. Então, a nossa irmã, ela continua dizendo desta forma: são as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos no egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, vias de regra, terminam em tragédia. Se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. É óbvio, pois tudo aquilo que se começa errado, termina errado. Pois tudo aquilo que se começa certo, termina certo. Ainda mais se tratando de casos de obsessão,
É preciso saber fazer a escolha. E não só saber fazer a escolha, mas é preciso buscar a Deus e a Jesus constantemente, para que cada vez mais aqueles possam, através da autodesintoxicação, ir trabalhando para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Pois nós conhecemos milhões de casais que se encontram, que vivem nestas condições. Condições essas avassaladoras, condições essas de desequilíbrio, de tortura, condições essas sufocantes, onde o único interesse de ambos é a tortura psicológica, emocional. O único desejo é a tortura, em todos os sentidos. Pois quantos milhões de seres na erraticidade nessas condições se encontram? Pois quantos milhões de seres no corpo físico nestas condições se encontram? Mediante situações imperceptíveis, tão imperceptível que as cegas, o próprio indivíduo envolvido naquela situação não reconhece que nestas situações ou que naquelas situações se encontra. É um absurdo o que você está dizendo, pois agimos naturalmente. Esse é o nosso modo de vida. Essa é a nossa forma de viver. Mas não são capazes de olhar para dentro de si e perceberem o tamanho do mal ali sendo causado em ambas as partes, onde cada qual escravizam um ao outro. Como nossa irmã Sueli mesmo aqui nos esclarece com muita propriedade, são as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a qualquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos no egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, vias de regra, terminam em tragédia se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Enquanto um e outro sustenta, cada qual é óbvio que eles ali se mantêm. Mas a partir do momento que um e outro deixa de seguir aqueles mandamentos por eles instituídos,
É natural que começa ali as crises, os desequilíbrios, as agressões, começam ali as torturas psicológicas e emocionais. Não raro encontramos em nossas reuniões casos de obsidiados que estão sendo tratados e que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Quase sempre é assim. As pessoas buscam se livrar do jugo do obsessor. Quando este, entretanto, comunica-se, gaba-se de que o encarnado o chama insistentemente e diz precisar dele. Vejamos que nem sempre a situação é a que se apresentam. Pois quantas pessoas recorrem aos núcleos espíritas em busca de ajuda. E só lá, nos núcleos, que a pessoa descobre que ela, de certa forma, quem persegue aquele que se encontra na erraticidade. Quando aquele que é tido como obsessor na erraticidade, ele revela: pois eu que não aguento mais ser perseguido tanto por esta pessoa. É óbvio, cada caso é um caso. Por isso, com isso, não estamos generalizando. Porque existe milhões de casos, cada um com a sua história, cada um com o seu emaranhado, cada um com o seu vínculo, cada um de acordo com o nível evolutivo dentro da desigualdade evolutiva. Por isso é de extrema importância o conhecimento para que não venhamos a cometer crimes dentro dos núcleos ao julgarmos erradamente determinados fatos. Porque que são fatos? São fatos. Mas, mediante a falta de conhecimento dos desígnios de Deus, auridos, é óbvio, na doutrina dos espíritos, codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, é natural que o conhecimento amealhado facilita muito ao indivíduo, dando-lhe condições cabíveis, suficientes a vir separar o joio do trigo. Sujeitos ao erro, sujeito aos equívocos, todos nós nos encontramos.
porque não somos perfeitos. Nos encontramos a caminho da perfeição, porque perfeito apenas Deus. Mas é de convir-se de que, de posse do conhecimento, nós erramos menos. A humanidade erra menos. E, errando menos, hoje, naturalmente, amanhã, a tendência é que venhamos a errar menos. Porque cada dia que se passa, a humanidade se amadurece no conhecimento. E nada melhor que o amadurecimento no conhecimento para que venhamos a errar menos. Quando este, ou melhor, e diz precisar dele, obsessor, não se podendo separar, quantas pessoas no corpo físico, muitas vezes assumindo que não pode se separar daquele ser que retornou à pátria espiritual, pois necessita um do outro. Alguns chegam mesmo a proclamar que entre ambos existe paixão, razão pela qual têm de permanecer juntos. Isso acontece muito. Essas paixões avassaladoras, que não tem nada a ver com amor, quase sempre paixão avassaladora no cerne, no princípio, devido ao desregramento, à indisciplina. Quase sempre aqueles indivíduos assessorados pelos obsessores que se encontram-se na erraticidade ou que se encontram no corpo físico, quase sempre eles autos se sustentam, porque eles necessitam dessas energias para ali agirem de acordo com o intuito de cada qual. Por isso é preciso tomar bastante cuidado. Ainda mais se tratando-se de obsessão recíproca. Ainda mais se tratando de obsessão recíproca. Esse desejo um pelo outro. Esse desejo avassalador uns pelos outros. Se tratando de desejos avassaladores, dentro da reciprocidade, tenha certeza-se de que quem sustenta tudo isso são os nossos irmãozinhos vampiros, os nossos irmãos obsessores. Mas é preciso dizer, não querendo isentá-los de tal trabalho, até porque aquele que se encontra no corpo físico traz a matriz, oferecendo àqueles que se encontram na erraticidade a oportunidade
de sustentá-los durante aquele processo obsessivo. E através desse processo, quantos espíritos obsessores do pretérito não conseguem realizar o seu intento, o seu desejo, que é a autodestruição, fulminando-se com aquele indivíduo que se encontra no corpo físico, tido pela maioria como sendo o obsidiado. É preciso bastante assistência. É preciso bastante conhecimento. Pode-se considerar, sim, a obsessão simples, a obsessão fascinação, a obsessão subjugação, mas é preciso ficar bastante atento com a obsessão recíproca, que são lá os mesmos sentimentos, que são lá as mesmas simbioses, através da mesma reciprocidade, uns para com os outros. E é natural, devido à invigilância da humanidade, devido ao não orai, o não orar e o não vigiai, o não policiamento mental, o não policiamento de caráter, de moral, de intelecto, devido a não mudanças de hábitos e de atitudes. É natural que a humanidade se vê a esmo de braços dado a todos esses nossos irmãos carentes e necessitados, de certa forma, onde a humanidade, não conseguindo se livrar, quantos em meio a todas essas situações se sucumbe? Porque não é fácil, devido às influenciações, devido às influências persistentes, insistentes, constantes, tanto da erraticidade para o físico, tanto do físico para a erraticidade, carecendo-se de muita disciplina, de ambas as partes. Se de fato esses que se veem em meio a todos esses conflitos quiserem ou se desejarem vencer-se a si mesmos. Caso contrário, se sucumbe. Nós vamos para o próximo vídeo. Diogo.